Bem pessoal, então dando continuidade aqui, vocês já viram aí que eu montei o carro Z, ficou completo. Agora eu coloquei também o fuso do carro X. Olha aí, olha. Já coloquei ele, agora eu vou colocar ali a furadeira e movimentar ele para vocês verem. Eu prendi aqui pelo lado de fora, para que se eu prendesse pro lado de dentro, ela no vindo de lá para cá ela pegava um pouquinho, aí eu teria que perder um pouco desse espaço. Eu não quero estar perdendo desse espaço aí não. Então olha aí. Então prendi do lado de fora, deixei um espaço aqui que eu vou colocar aqui uma manivelinha depois para estar movimentando quando eu querer. Olha, quando tiver montado e vocês fizerem isso, colocar uma manivelinha, tenha cuidado, ou vocês desacoplam o motor na hora que vocês forem fazer isso, porque quando a gente está girando aqui, esse motor que está lá, esse motor que está do outro lado recebendo essa rotação, ele vai virar um gerador. Nesse caso aí vocês podem terminar queimando o drive de vocês por causa dessa velocidade, tá? Devagarinho não, ele vai respondendo aos pouquinhos lá, tem uma proteção lá, ele segura. Mas se a gente girar isso aqui rápido para deslocar e o drive ficar recebendo essa corrente que está sendo gerada, ele vai queimar, porque nesses picos aqui vai gerar tensões aí de 10, 20, 30, 40 ou 60 volts. Então vai terminar queimando o nosso drive. Então ou você desacopla o motor ou movimenta devagar quando vocês fizerem isso. Porque às vezes você quer zerar a máquina na mão ou fazer um ajuste, qualquer coisa, então tenha cuidado com isso quando ela já estiver com motor e drive no lugar. Então aqui agora eu vou mostrar para vocês para movimentar ela. Ela ficou um pouquinho pesada, eu não sei se o motorzinho, que o motor é pequeno, ele é de 6 kg, você vai aguentar tá girando aqui, por causa da bucha de nylon, que ela tá novinha, ela pesa um pouco, mas depois eu vou dar uma maciada nela na furadeira. Esse aqui não, ó. Esse aqui ia ter com peso aqui em cima, que eu coloquei aqui o spindle, que ela é bem pesada, uns 4 kg mais. Coloquei ele aqui. E aí, mesma coisa aqui com esse fuso aqui. Mas se eu ver que fica pesado, eu posso trocar esse fuso por um outro de castanha mais leve ou um passo ou qualquer coisa. Olha, outra coisa, a questão é o seguinte. Vocês vão ver que quando eu estiver movimentando com a furadeira, ela é lenta. Mesmo a furadeira ali rodando rápido, ela é lenta. Porque o passe aqui é bem pequenininho. Isso é bom que a máquina tem maior precisão. Em coisinhas pequenas, tracinhos pequenos. Que no caso aqui eu quero estar fazendo trilha de placa, isso é bom. Mas isso é ruim quando você tem uma máquina grande. Então o fuso dela tem que ser um espaço maior. Depois a gente vai falar nisso mais para frente, como é que vai ser essa resolução, como vai ser essa divisão aí. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Então, vou colocar a furadeira aqui para a gente ver. Então pronto, ainda está ainda no furadeira aqui. Agora eu vou fazer o suporte e instalar o motor aqui de lado. Eu vou ver aqui se eu vou colocar esse motor aqui, se eu vou colocar a polia redutora, que eu vou fazer aqui certinho, ou se eu vou colocar ele direto no eixo aí com o acoplador dele. Vou observar aqui direitinho, vou mostrando a vocês. Concluindo esse aqui, aí a gente já passa para esse aqui. Eu vou ver se eu vou colocar as correias, tô achando de princípio colocar correia. E depois, caso eu ver que não ficou tão precisa com correia, eu colocar o fuso. No caso vai ser 2 fusos aqui no caso, ou 2 motores. No caso a gente fosse colocar um só, aí teria que colocar a base aqui e fazer outra mesa por cima, a mesa de trabalho. E no caso aqui eu já quero deixar aqui sendo a mesa de trabalho. Eu quero colocar aqui. No caso que tem pessoas que colocam um fuso só, vai colocar um fuso só, aí tem que ser um fuso mais grosso e esse espaço aqui da máquina maior. Nesse caso eu já deixei isso aqui também, ó, um pouco maior, como eu comentei para vocês no início lá. Quando você faz isso aqui muito pequeno, eu vi pessoas fazendo aí com 10 centímetros, corre risco da máquina fazer isso aqui, olha. Então ela tem essa diferença. E quando você faz isso aqui maior, tem um espaço maior, você perde espaço na linha, mas você ganha nesse detalhe que a máquina não fica fazendo isso aqui, olha.
Quando você pega assim, a máquina não fica retorcendo fácil por causa desse espaço. Em máquinas mais robustas, máquinas maiores, isso aqui ainda é maior ainda, a depender do tipo de guia que está usando, né? Se a gente fosse usar aí uma guia rabo de andorinha, por exemplo, que tem ajustes, esse tamanho aqui já seria o suficiente, a máquina ficaria mais forte. Isso, quem sabe, num projeto futuro, né? Olha, aqui no eixo Y, para ela movimentar para frente e para trás, eu ia colocar, estava com a ideia de colocar as correias. Mas eu estava observando, o passo mínimo da correia é 2 milímetros. Então, para uma CNC que eu quero precisão, não é muito bom. Porque aí se eu colocar o motor aqui 1/8, vai ser esses 2 milímetros dividido por 8, dividido pelas voltas do motor. Porque cada passo do motor aqui já vai dar 2 milímetros. Dividido pelo micropasso. Se eu coloquei aqui 1/4 de passo, então como ele é 200 passos para dar uma volta, vai ser 4 vezes esses 200. Então acontece o seguinte, e se eu colocar micropasso, ele já é um motorzinho fraco, já vai perder mais ainda. Então nesse caso eu vou colocar o fuso mesmo. Como não é uma máquina que eu quero tanta velocidade, eu quero mais precisão, então vou colocar os fusos aqui. Vou colocar aquelas forcas que eu mostrei para vocês no outro vídeo, olha, que é a forca prolongadora, e vou colocar aqui, ó. Se eu fosse colocar a correia e colocasse aqui uma redução, aí também daria certo. Colocasse aí uma polia redutora aqui de 100 ou de 80 por essa de 20, já melhora. Uma questão que não tem aqui, vai demorar um pouco para chegar também, e mesmo assim vai ter que fazer algumas adaptações. No motor aqui eu teria que colocar ele aqui, colocaria o motor aqui e faria aquele esquema tensor, igual o pessoal faz. Coloca a correia, coloca a correia aqui e coloca os rolamentos aí onde é que os meus dedos estão aí para fazer o tensor. Só que neste caso eu teria que fazer uma segunda parte para o motor aqui girar a polia grande e a polia pequena fazer a corrediça. Então ia ter que usar 3, 4 polias aí, e eu também não achei aquela polia grande já com a pequena acoplada. Eu ia ter que colocar a grande e colocar a pequena para o motor girar a grande e a pequena arrastar o carro. Ou então ter que colocar o motor aqui e fazer as reduções nele. Mas como eu estava falando para vocês, como é para não quer tanta velocidade nessa máquina e mais precisão, que é coisinhas aqui de fazer os PCB, essas coisas, essa máquina aqui de alguns cortes aí, se der para fazer o corte de alumínio, essas coisas, então tem que ter uma melhor precisão. Então eu vou colocar os fusos mesmo, e a correia a gente deixa para uma outra que precisa ser um pouco mais rápida e menos precisa também. Então se vocês tiverem alguma dica, pode deixar aí para a gente já modificar. Aqui como eu mostrei para vocês, tá em andamento. Aí eu vou pegar mais outro desse aqui, de 10 milímetros, e colocar aqui. Então, muito obrigado a vocês e até a próxima.